Pediu para sua mãe, Eunice Paiva, moradora do Jardim Paulista, São Paulo, capital. Explicou o propósito do empréstimo. Ela nem pensou duas vezes. Não deu lição de moral, nem uma dura. Não reagiu emocionalmente. Usou a razão como sempre. Dessa vez, afirma o declarante, gostou de ver que a mãe, apesar de origem italiana, raciocinou como filósofo grego de nome Aristóteles. Deu dinheiro, apoio e ainda exigiu o melhor. Avisaram a família da namorada que iam viajar. Foram à clínica no Itaim, indicada pelo ginecologista da mãe. O garoto ficou apavorado quando a namorada entrou com a enfermeira. Esperou horas no sofá. Levou-a para a casa da mãe dele. O meliante não dormiu preocupado, segurando a mãozinha dela. A moça passa bem, apesar do trauma. A mãe nunca mais tocou no assunto. O flagrante não foi realizado. Minha mãe era assim. Não me deu uma dura por engravidar a namorada. Me deu uma força para resolver o problema. Minha mãe não era minha amiga. Não saíamos juntos. Não bebíamos ou fumávamos juntos. Eu não falava para ela do que vi e vivi. Era minha mãe. E na urgência, não sei se tratava as minhas irmãs com o mesmo padrão moral. Acho que não. Minha mãe era machista. Topava as maluquices e irresponsabilidades do filho homem, não das meninas. No fim de 1979, sofri um acidente. Quando acordei na UTI, eu estava paralisado do pescoço para baixo. Ela ficou do meu lado. Mas aí é outro livro. Parte 2. Merda de ditadura. O golpe de 64 começou mesmo em 25 de agosto de 1961, quando Jânio renunciou de surpresa. Os militares e a direita sentiram que se abria a oportunidade perdida antes, abortada com o suicídio de Getúlio. Meus pais estavam em Moscou. Era uma época em que muitos iam à União Soviética conhecer a tecnologia de ponta e as propagadas maravilhas do mundo socialista. O que mais chamou a atenção da minha mãe era que em cada andar do hotel havia uma gerente mulher, que mandava e ninguém aceitava gorjeta, vício capitalista. No hotel, viram na TV que falavam do Brasil. Viram fotos de Jânio, mas não entenderam nada. Acontecera algo sério. Meu pai pegou um táxi e foi encontrar estudantes brasileiros que lhe traduziram as notícias surpreendentes. Na volta, gastou toda a poupança da família, que morava de aluguel, investindo na sua campanha a deputado federal de 1962. Não fazia 8 anos que ele tinha saído da faculdade. Vendeu o único terreno que tínhamos, no Jardim América, em São Paulo, numa esquina da Rua Groenlândia. Aos 33 anos, com 5 filhos pequenos, a menor com 2 aninhos e uma empresa polivalente de engenharia, decidiu arriscar. Idealista, ex-líder estudantil, achou que podia contribuir para mudar o Brasil. Nunca foi perdoado pela minha mãe. Foi eleito e cassado em 1964. Quando morreu em 1971, por causa da política, vivíamos ainda numa casa alugada. Em 1964, meu pai era deputado federal do PTB. Tinha um AP em Brasília. Grande chance de nos mudarmos para lá. Era um AP funcional, amarelo, baixo e comprido, com uma área aberta de lazer que lembrava uma praça. Cidade espaçosa, arejada, desértica, com esculturas incríveis no meio do nada. Seria divertido nos mudarmos para lá, seria diferente. Brasília era um descampado. Se não fosse o golpe, será que eu me criaria em Brasília? O que seria de nós sem o golpe? O que seria do Brasil? Seria possível o Brasil resistir à tendência dos anos 60 e 70?
quando países do continente se transformaram em ditaduras de direita, peças de jogo de dominó da Guerra Fria? Todo mundo que era contra a ditadura era comunista. Todos se tornaram suspeitos, subversivos em potencial. O comunista estava na fronteira, atrás da porta, na sombra, na igreja, na escola, no cinema, no teatro, na música, no exército. O comunista vendia pipoca, estava disfarçado em balés, óperas e podia ser seu vizinho. Podia estar debaixo da sua cama, poluir o reservatório de água, dopar os bebedouros. Os comunistas tomariam o poder. Até os não comunistas eram comunistas disfarçados. Foram doutrinados, sofreram lavagem cerebral. Muitos que em 1964 conspiraram com os militares na missão de impedir que comunistas tomassem o poder e o Brasil se transformasse numa diabólica ditadura do proletariado, perceberam a manobra e foram acusados pelos anticomunistas de ligações com comunistas. Muita reza era necessária para impedi-los de se aproximar de nossas famílias e de nossos bens. Jesus era anticomunista. Deus era anticomunista. Jesus, Deus, o Espírito Santo, José e Maria. Nossa Senhora de Aparecida, o Papa. Todos os papas foram anticomunistas e nos salvariam. A ditadura foi um golpe civil com ajuda militar para tirar um grupo político do poder. O golpe dos governadores do Rio, de São Paulo e Minas. O primeiro ato da ditadura, o ato institucional número 1, foi baixado pela junta militar em 9 de abril de 1964. Caçaram os líderes trabalhistas João Goulart, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, parte da bancada do PTB, como Almino Afonso e meu pai, o ex-presidente Jânio Quadros, o governador Miguel Arraes, o deputado católico Plínio de Arruda Sampaio, o economista Celso Furtado, o jornalista Samuel Weiner e até o presidente da Petrobras, Marechal Oswino Alves. Nenhum deles era comunista. A intenção do golpe de 64 era impedir o avanço comunista no Brasil e restaurar a democracia em 2 anos. Não demorou muito e o ex-presidente Juscelino Kubitschek, candidato favorito à reeleição, foi cassado, acusado de corrupção e de colaborar com comunistas. No primeiro teste eleitoral, em 1965, não foram eleitos os candidatos dos militares em Minas Gerais e Guanabara. Baixaram o AI-2. Partidos políticos foram extintos. O poder judiciário sofreu intervenção. Reabriram processos de cassação. Carlos Lacerda, governador do Rio, então aliado, foi surpreendentemente cassado. Logo ele, quem mais discursou a favor do golpe. O golpe dos governadores se tornou o golpe apenas dos militares. O novo partido da situação, Arena, não engrenava. Seria derrotado nos estados mais populosos. A paciência dos militares se esgotou. O AI-3 foi baixado, determinando que a eleição de governadores seria indireta, executada por colégios eleitorais, e que os prefeitos das capitais, estâncias e cidades de segurança nacional seriam nomeados. O AI-4, do mesmo ano, revogou definitivamente a Constituição de 1946 e proclamou outra. O golpe não tinha projeto, tinha ocasiões. Brasília, 13 de dezembro de 1968. O 147º ano da independência e 80º da República. É baixado o ato institucional número 5, assinado pelo presidente General Costa e Silva, e todo o seu ministério, inclusive juristas, numa reunião solene. Na mesma noite, anunciaram para um país atônito, em cadeia de rádio e televisão, o AI-5,
suspendia as garantias constitucionais promulgadas no AI-4. É uma obra-prima da contradição. Usa a ameaça à democracia como argumento para endurecer o regime. Uma aberração jurídica. Incongruência em que todo regime autoritário se baseia. Para defender a liberdade, precisamos acabar com ela. Está no texto. Para os militares, a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964, como chamavam o golpe, visava dar ao país um regime que assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção. Atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, estavam servindo de meios para combatê-la e destruí-la, a democracia. Se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam os ideais superiores da revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural, a harmonia política e social do país, comprometidas por processos subversivos e de guerra revolucionária. O ato institucional determinava a suspensão dos direitos políticos, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. O presidente da República poderia, mediante decreto, demitir, remover, aposentar empregados de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das políticas militares. Poderia decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Ficava suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O golpe sofreu um golpe. A ditadura se impôs sobre a ditadura. Ela encontrou o seu projeto e se firmou. Hélio Gaspari a dividiu em 4 fases: envergonhada, escancarada, derrotada e encurralada. O AI-5 a escancarou. Não existe uma só ditadura. Não existe um só golpe de 64. Nem se sabe a data correta: 31 de março ou 10 de abril. Nos tempos da ditadura, não se discutiam os grandes investimentos. Militares construíam uma usina nuclear com tecnologia obsoleta, numa região de difícil evacuação, e 2 estradas paralelas ao rio Amazonas, a Transamazônica e a Perimetral Norte, e que foram tomadas pela floresta anos depois, devastando nações indígenas. Estatizaram companhias telefônicas e de energia. Colaboraram para o desmatamento da malha ferroviária brasileira. Editores de livros como Enio Silveira e Caio Prado foram presos. Jornalistas, como toda a redação do Pasquim, entre eles o fanfarrão Paulo Francis, foram presos. Até escritores, no início simpáticos ao golpe, como Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca, foram censurados. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos. Tiveram os cabelos raspados e foram expulsos do Brasil. Raul Seixas foi convidado a se retirar, depois de gozar o regime com "Eu sou a mosca que pousou na sua sopa". Chico Buarque se exilou. Teatros foram depredados, atores espancados. Parte da classe teatral, como Zé Celso e Augusto Boal, foi embora. Glauber Rocha também se mandou. O contrabando e o jogo do bicho se associaram a agentes da repressão e se fortaleceram. O crime organizado nasceu.
A promiscuidade entre polícia e bandido, tema do filme Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, consolidou-se. O Comando Vermelho surgiu num presídio da ditadura. Em 15 de março de 1985, ao terminar, ela deixou uma inflação que virou hiper. A acumulada de 1984 foi de 223,90%. Uma moeda desvalorizada. $1 valia 4.160 cruzeiros. E uma dívida externa que nos levou à moratória. O FMI suspendeu em fevereiro de 1985 o crédito ao Brasil, que não cumprira as metas depois de 7 tentativas. Outra herança, o desmantelamento do ensino público. O Brasil talvez tenha sido vítima de uma das maiores farsas da história. Nunca correu o risco de virar comunista. Muitos apontam o golpe como resultado da instabilidade institucional e desordem provocadas pelo próprio governo João Goulart. O Brasil vivia um conflito ideologicamente polarizado. Greves, como a dos marinheiros, sublevação de tropas, comícios com bandeiras do PCB e palavras de ordem radicais assustaram parte da sociedade. A conspiração se generalizou e atravessou fronteiras. Mas o único que respeitou as regras estabelecidas foi justamente ele, o desordeiro Jango, latifundiário acusado de ligações com comunistas. Ele pode ser acusado de frouxo por uns, inábil por outros. Não resistir e fugir do Brasil no dia 2 de abril decepcionou aliados. Incendiar com palavras e gestos um ambiente já volátil atiçou a conspiração. Mas do começo ao fim, ele cumpriu a lei. Na prisão, 10 anos depois da viagem a Moscou, minha mãe teve que explicar várias vezes o que ela e o marido faziam ali e por que meu pai se encontrou com estudantes. Você conhece a história. Jango, vice-presidente, estava na China. Os ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica ameaçaram derrubar o avião caso voltasse. Tentou-se a conciliação, mudar o regime político brasileiro. Em setembro de 1961, o Brasil virou parlamentarista. Tancredo Neves, o primeiro-ministro. Em 1962, eleições renovaram o Congresso. Meu pai foi eleito deputado. Convocou-se um plebiscito para definir se o país voltaria ao regime anterior. O presidencialismo ganhou de lavada. Jango tomou o poder de fato e direito. Tinha 2 anos para governar. A eleição seguinte à presidência, de 1965, estava garantida e seria uma barbada. Como já disse aqui, Juscelino, popular, ganharia com folga. Foi lançado o Plano Trienal, reformas institucionais para controlar o déficit público, manter a política desenvolvimentista, instaurar a reforma fiscal para aumentar a arrecadação do Estado e limitar a remessa de lucros para o exterior, reforma bancária para ampliar acesso ao crédito de produtores, nacionalização de setores de energia elétrica, refino de petróleo e químico farmacêutico, direito de voto para analfabetos e militares de patentes subalternas, desapropriação das áreas rurais inexploradas nas margens das rodovias e ferrovias federais, reforma educacional para combater o analfabetismo com o método Paulo Freire, abolição da cátedra vitalícia. Uma pesquisa feita na época pelo Ibope e encontrada recentemente mostra que 59% dos entrevistados eram a favor das medidas e 49,8% admitiram que votariam em Jango se ele pudesse se candidatar à reeleição. Jango se aproximou dos empresários para dar uma acalmada no mercado. Nomeou Carvalho Pinto ministro da Fazenda. Sargentos se revoltaram contra a lei
que os tornava inelegíveis. Jango não os puniu. Um mês depois, ameaçou decretar estado de sítio. Para a direita, era um golpe que ele preparava. Desistiu. A polarização empacava as reformas. Em 25 de março, marinheiros e fuzileiros se rebelaram. O presidente os apoiou. O fim de seu governo estava selado. O embaixador norte-americano, Lincoln Gordon, recomendou remessa clandestina de armas e petróleo e sugeriu que o governo americano preparasse uma intervenção. O presidente Lyndon Johnson autorizou o envio de uma frota ao Brasil. A missão: invadir Pernambuco se houvesse resistência. Golpistas receberam o sinal verde da Casa Branca. 20 de março de 1964. O general Castelo Branco, com prestígio na tropa, informou a oficiais do exército que aderia ao golpe iminente. Foi a senha de que os conspiradores precisavam. 31 de março. O general Olímpio Mourão Filho iniciou a movimentação de tropas em Minas Gerais, incentivado pelo governador Magalhães Pinto. 10 de abril. Jango foi a Brasília e depois para o Rio Grande do Sul. 2 de abril, numa manobra na mesa do Congresso, declarou-se a vacância do cargo, apesar do presidente estar ainda em Porto Alegre, não Brasília, foi cercada pelo exército. Uma junta tomou o poder. O general Costa e Silva, o tenente brigadeiro Correia de Melo e o vice-almirante Rademacher Grunewald. Em 2 dias, sem derramar uma gota de sangue, um golpe derrubou um governo popular respaldado pela Constituição. Meu pai, jovem deputado, montou a rede da legalidade. Na Rádio Nacional gravou o discurso, convidando outras rádios a aderirem ao movimento. Mas as organizações dos trabalhadores marcaram uma greve geral contra o golpe. Não se marca uma greve num golpe. É preciso ter a infraestrutura da resistência, especialmente transporte coletivo. Ele disse na gravação, encontrada em 2014, nos arquivos da Rádio Nacional. Há 43 anos, nós não ouvíamos a sua voz. Me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por esse governo fascista e golpista, que nesse momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Estejam atentos às palavras de ordem que emanam aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nessa cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que nesse momento está com seu governo empenhado em atender todas as legítimas reivindicações do nosso povo. Está lançado inteiramente para todo o país o desafio. De um lado, a maioria do povo brasileiro desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua. Os outros são os golpistas, que devem ser repelidos, e dessa vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiar. Minha mãe acompanhava de São Paulo os acontecimentos. No dia 2 surgiram boatos de que haveria prisões. Ela logo pensou no marido. Brasília estava ainda sob uma ilusória e temporária vida democrática. Instituições funcionavam. Reuniões pela cidade buscavam o que fazer. Ninguém acreditava no golpe, que pairava havia 2 anos, mas que agora se tornava um fato. Era celebrado pela grande imprensa e por muitos civis. Era apoiado pela igreja. Basta. Chega de baderna comunista. As centrais sindicais não reagiram. Os estudantes sumiram. Minha mãe conseguiu falar com meu pai pelo telefone, e ele a tranquilizou. Morávamos na Alameda Tietê,
num sobrado de classe média. Ela, teimosa, não pensou duas vezes. Chamou a minha avó Olga, nossa babá-chefe, e foi para o aeroporto. Lá, uma confusão. Voos eram cancelados. O aeroporto estava cercado. Gente querendo embarcar às pressas. Ela conseguiu uma passagem para o dia seguinte. Dormiu com centenas de passageiros amedrontados numa ala sem luz. Dormiu vendo as sombras de militares nas paredes. Embarcou sem comer, num dos poucos voos comerciais que partiram para Brasília. Chegou numa capital estranhamente calma. Calma demais. Nada de tropas à vista. Nada de tanques como em São Paulo, em Minas e no Rio. Nada de jipes do exército, arrastando presos, como em Recife. Ela pegou um táxi e foi até o nosso apartamento funcional, onde nunca moramos nem moraríamos. Pelo telefone, encontrou meu pai no Congresso. Ele estava afobado, num corre-corre. Foi rapidamente vê-la. Disse que estava tudo sob controle, mas não estava. Estava na cara que não. Quando foram dormir, ele lhe deu um revólver que ela nem sabia que ele tinha. Explicou rapidamente seu funcionamento e pediu que não se desgrudasse dele. Foi a primeira vez que a minha mãe segurou uma arma. Passou a noite com o dedo no gatilho. Dormiu com ele no colo. Dormiram, cada um com um revólver, numa capital em suspense, atordoada, sem comando, sem governo, cercada. Uma vez perguntei se ela teria tido coragem de usá-lo. Claro, ela respondeu. Se alguém entrasse por aquela porta, eu atirava. Meu pai conhecia Brasília. O plano piloto estava entalhado na palma de sua mão. Como jovem engenheiro, foi um dos seus construtores. Montou uma lona de circo para abrigar a peãozada e construiu pontes e viadutos, sua especialidade. Quantas vezes não passei debaixo de pontes dos acessos do eixo monumental e imaginei se ali não estava uma obra do meu pai. Existe uma foto dele, anônimo, com JK e trabalhadores. Está sujo dos pés à cabeça, com um chapéu de palha e um sorriso que demonstrava o orgulho de fazer parte daquela grande empreitada. Como piloto de avião, conhecia também as rotas de fuga, os campos de pouso improvisados, e tinha contatos com o PCB, que historicamente era quem mais sabia tirar gente clandestina do Brasil, pela terra, pelo mar ou pelo ar. Enquanto o golpe se consolidava, rolavam reuniões nas casas da cúpula do governo Jango. Decidiram quem deveria fugir, com qual urgência e como. Notícias de que haveria prisões saíam na imprensa, que festejava o golpe. Com o teco-teco de um amigo, meu pai tirou de Brasília Darcy Passos e Valdir Pires, do primeiro escalão do governo. Levaram a faixa presidencial de birra. Quando o general Castelo Branco tomou posse, tiveram que confeccionar outra. Minha mãe voltou para São Paulo. A reação popular não veio. Ele esperou os acontecimentos. Veio o pior, o ato institucional que o caçou. Foi um corre-corre. Muitos se exilaram em embaixadas recém-inauguradas na cidade, mas ele decidiu fugir de Brasília. Não sei onde, mas sei que um pequeno avião foi buscá-lo numa pista de pouso antiga, dos antigos construtores da cidade. Ele foi no Fusca dirigido por um aliado, que ficou na estrada vicinal ao aeroporto. O aviãozinho pousou, mas não parou. Taxiou de motor ligado e com a porta aberta até a cerca, de onde meu pai apareceu, pulou, correu e entrou. O avião decolou. Mas a torre de controle viu tudo. Mandou voltarem. Caso contrário, abateriam a aeronave. Ele quis continuar.